Suave! Aqui quem fala é o V Macedo e seja bem-vindo porque você tá no Space Fiction. E bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o nível de poder de um dos maiores heróis urbanos da DC, o Arqueiro Verde. E o vídeo de hoje vai ser meio longo porque ele é um personagem com muita história, mais de 80 anos de cronologia e ele nunca foi reiniciado, ele é o mesmo desde o pré-crise até os dias atuais. Então, arruma essa postura para não ficar com dor nas costas e pega alguma coisa para comer porque o papo vai ser meio demorado. Então, para começar, vamos falar um pouquinho da história dele. Oliver Queen era só um playboy filho de bilionários até algo acontecer e mudar a sua vida. O seu amigo Hackett roubou seu dinheiro e tinha que matá-lo, mas ele acabou não conseguindo. Então o Oliver foi jogado ao mar desmaiado para que a mãe natureza fizesse o resto, mas ele sobreviveu e ele passou meses aprendendo a sobreviver em uma ilha. Nessa ilha ele encontrou uma operação de tráfico de heroína e ele destruiu essa operação. E assim ele voltou para os Estados Unidos, não apenas como Oliver Queen, mas também como Arqueiro Verde. Então vamos logo falar sobre os atributos dele, começando pelo poder destrutivo, que é basicamente o que ele pode gerar com as flechas. Porque ele tem umas flechas bem OPzinhas, tipo a flecha explosiva, que tem algumas variações, como a Anti-Ground, que é uma flecha que o Oliver desenvolveu depois de lutar contra o Ground no 1 contra 1 e sofrer muito para ganhar. E de maneira geral essa flecha é só uma flecha explosiva, só que muito mais potente do que a comum. Mas a que eu considero a mais interessante dessas flechas assim é a flecha ogiva nuclear, que eu acho que você já sabe o que faz só pelo nome, né? E ela é uma flecha que ele só tem nos dias de riqueza, e é o momento atual dele e é o que eu tô considerando aqui. Então ela tá dentro das possibilidades do que ele pode utilizar atualmente. Força. Bom, o nível físico dele é bem interessante na real. Ele, por exemplo, já desceu a mão no Onomatopeia, que no mesmo arco tinha colocado o Connor no hospital. E detalhe, o Oliver estava enfraquecido porque ele tinha feito uma transfusão de sangue. E ele também é escalado fisicamente ao Batman, um cara que desde o início da carreira estoura um pilar de pedra na base da bicuda sem estar em 100%. Mas de longe o maior feito do Oliver que me vem em mente, e que não seja um All-Tier, foi em um momento de fúria onde ele espancou o Brick, um metal humano que vive tancando a explosão que derrubam prédios desde as primeiras aparições, isso quando ele mesmo não derruba os prédios com as próprias mãos e sai tranquilaço. Resistência. Bom, normalmente acham que os heróis urbanos de HQ têm a resistência de um humano do mundo real, mas isso está completamente errado. O Oliver resiste a umas coisas bem impressionantes na verdade. Para vocês terem uma ideia, ele já aguentou golpes do Brick, que é o que eu falei lá, um cara que literalmente treme e derruba prédio na base do soco. Mas um feito que eu considero o mais absurdo do arqueiro aqui foi ter sobrevivido a uma explosão que derrubou um satélite da órbita. O que é, bom, bem OPzinho considerando que ele deveria ser só um humano. Vigor. Bom, em questão de tempo, ele consegue agir sem descansar por pelo menos 8 horas, mas o importante dele aqui é a tolerância a ferimentos absurda, já que ele pode sobreviver a um tiro no peito que fez ele ficar sangrando até anoitecer. Inclusive, se ele tomar tiros em lugares como os braços, a mobilidade dele praticamente não é afetada. Ele ainda consegue desviar de balas e coisas do tipo, mas os dois feitos mais absurdos em vigor dele são se manter consciente depois de ter as costelas, nariz e pernas quebradas, os tímpanos feridos e o pescoço paralisado, e depois do Dragon fazer isso, o Oliver ainda podia se mover. E tem um outro feito que eu considero que foi mais impressionante, na verdade, que foi quando ele conteve uma rebelião de uma prisão lotada de meta-humanos, como o Parasita, um tubarão que eu imagino que fosse o Tubarão-Rei, o Vulcão Vermelho e etc. Sendo que enquanto ele botava ordem no lugar, ele teve 2 costelas quebradas e estava sofrendo uma concussão. E durante isso ele ainda teve um ombro deslocado e colocado de volta no lugar. Então, digamos que o vigor dele é bem alto. Velocidade. Bom, o Oliver tem vários feitos desviando de tiros de vários tipos de arma de fogo diferentes, como pistolas e rifles, e até bloqueando uma bala com uma flecha enquanto ela ainda sai do cano da pistola. Além disso, até rajadas elétricas e armas alienígenas são os negócios que ele consegue desviar. Mas para escalar ele aqui, o melhor método é usando outros heróis urbanos como o Batman. Que só para vocês terem uma ideia, durante o pós-crise, o Batman conseguia desviar de um raio e no Renascimento, que é onde o Oliver é comparável a ele, o Bruce é ainda mais rápido que isso. Mas para que ninguém ache que é sem sentido escalar o Oliver a esse nível. Para vocês terem uma ideia, ele já acertou um lobo selvagem que estava sendo energizado pela Speed Force. Então não tem nada demais nessa escala entre eles. Porque na real ele é até mais rápido que isso, mas não dá para pôr em número. Hacks. Bom, ele não é lá muito versátil, mas o Arqueiro Verde não é normal. A força de vontade dele é um negócio tão alto que ele pode usar o Anel do Lanterna Verde tanto para ajudar o Hal quanto para merecer o próprio.
E ele também desenvolveu uma previsão analítica depois que ele passou um tempo treinando com o Natas, e o Oliver acaba prevendo os movimentos dos outros durante as lutas. Basicamente ele vai calculando o movimento e ele vai começando a antecipar. Já uma outra capacidade interessante dele é a reação instintiva que ele pode usar conscientemente, já que ele consegue desligar os sentidos dele e deixar o corpo dele mirar automaticamente, indo até o ponto de poder focar em pontos vitais e disparar flechas instintivamente. Ele também é resistente a calor, porque além do traje dele ter uma certa resistência, o próprio Oliver já resistiu algumas vezes a calor, como por exemplo a visão de calor do Parasita e até uma explosão de um satélite. Ele também tem resistência à indução à vertigem, já que um dos maiores vilões dele, o Conde Vertigo, ele usa um dispositivo que emula uma vertigem tão absurda que ele consegue distorcer todo um local numa escala de uma cidade inteira. E mais de uma vez o Oliver ainda conseguiu mirar nele e acertar mesmo sofrendo com essa vertigem. Inclusive, essa indução é por meio de uma telepatia e em mais de uma vez o arqueiro conseguiu perceber pessoas na mente dele, então ele tem até um certo grau de resistência à manipulação mental, mesmo sendo em baixa escala. Opa, se estiver gostando do vídeo, faz o favor de se inscrever no canal, porque em breve vão sair outros e você também pode sugerir nos comentários qual personagem você gostaria de ver aqui. Se ele tiver bastante material, eu posso estar trazendo nos próximos níveis de poder, mas bora voltar. Arsenal. O cara é simplesmente um bilionário que atualmente paga todas as despesas da Liga da Justiça e da Checkmate, então já dá pra imaginar que ele tem vários equipamentos, indo desde flechas e algumas outras coisas, então eu vou ir por partes, porque vamos pelo mais básico primeiro. As flechas comuns, que dependendo da época varia de uma flecha de madeira a uma de mais alta tecnologia, mas como atualmente ele está com dinheiro em dia, as que ele usa são as mais modernas, que podem até lançar carros para cima se acertar os pneus e elas não quebram com isso. E entre as flechas especiais, ele tem algumas bem absurdas, então eu vou falar várias delas, mas não todas, porque tem muita coisa nesse meio e é impossível lembrar de tudo, se é que eu já vi todas, né? Mas vamos lá. Então, eu vou falar os nomes e algumas eu vou até passar uma breve descrição, começando pelas flechas de acetileno e a flecha acrílica. A acrílica tem uma tinta dentro que serve para enfrentar oponentes camuflados ou invisíveis. Ele também tem a flecha algema, a flecha antimíssil, a flecha anti-grande que eu já falei antes, a flecha antitóxica que solta um líquido capaz de afetar o Midas, que era um cara que tinha um corpo formado por vários compostos químicos diferentes que tornavam ele praticamente intangível porque ele era meio que líquido. Ele tem a flecha arpão, que o Oliver usa para transitar de um prédio para outro. Ele tem a ogiva nuclear, que é aquela que eu já falei antes. Ele tem a flecha Banshee, que é basicamente uma flecha que pode emitir um som tão alto que pode nocautear as pessoas. Ele tem a flecha boladeira, que laça uma pessoa e a captura. Também tem a flecha bomba relógio. A flecha choque, que dá uma repulsão em quem for atingido. A flecha colchão, a flecha congelante. A flecha controladora de tumultos, que basicamente explode e dispara luvas de boxe para todos os lados, a flecha de cola, que pode ser usada tanto para prender alguém em algum lugar quanto para asfixiar um adversário, a flecha fluido, que serve tanto para imobilizar quanto para desacelerar alguém que esteja caindo de alguma grande altura, a flecha fogo grego, que basicamente se você tenta apagar ela com água, o fogo só aumenta, e ele também tem uma versão comum dela que é só uma flecha de fogo normal. Também tem flecha de fumaça, flecha de gás, flecha histeria coletiva, flecha laço, e ele tem a flecha de luz e a de luz negra também. Também tem a flecha de mapeamento e a eletromagnética, que são autoexplicativas. Flecha desentupidora, e a flecha elétrica. E bom, ele tem bastante variação de flecha explosiva, elas geralmente mudam de potência em funcionamento. Porque, por exemplo, algumas só explodem enquanto outras grudam nas pessoas antes de explodir. Ele também tem a flecha extintor de incêndio, que por mais estranho que possa parecer, foi o suficiente para asfixiar e nocautear o Etrigan. Ele tem a flecha guarda-chuva, que serve até de escudo para bloquear várias flechas de uma vez. Ele tem a flecha imã e tem o clássico do personagem, a flecha luva de boxe. Também tem a flecha pirotécnica, a flecha planador, a flecha rede, que tem algumas variações que pode servir para eletrocutar os alvos e inclusive até Tanagarianos já sofreram um pouco com essa flecha. Ele também tem a flecha sinalizadora, a de soco inglês, a flecha sônica, que a única diferença que eu notei dela para a flecha Banshee é a potência. Ele tem a flecha tornado, sim, ela gera um mini tornado. A flecha tóxica, que pode despejar uma toxina neural em quem for atingido. A flecha tranquilizante, que pode botar uma pessoa para dormir instantaneamente. A flecha tridente, a flecha trincheira. E essa trincheira é uma flecha que gera um escudo à prova de balas que cobre uma boa área para o Oliver pegar um cover.
E por último, ele tem a flecha trovoada, que é uma flecha de som, mas ela é usada só para atordoar. Ela não é tão alta quanto as outras. Mas a maioria das flechas dele compartilham algumas características, como por exemplo a capacidade de fazer buraco em parede e de ficar invisível depois de um tempo para ela não poder ser roubada ou vendida. Além disso, o arsenal dele não tem só flechas. A máscara dele pode fazer leituras biológicas, ignorar a manipulação mental do Conde Vertigo, que faz parecer que está tudo distorcido, além de ter funções de visão noturna e visão térmica. Já o arco dele pode ver através de camuflagens alienígenas e só funciona com as impressões digitais do próprio Oliver. E isso se aplica para a aljava dele também. Qualquer um dos dois que um vagabundo for fuçar, o choque vai fazer ficar no chão na hora. E ele também tem seus próprios veículos. Ele tinha o carro flecha, mas ele deixou para lá e investiu em um avião, o avião arqueiro. E bom, o Arqueiro Verde também tem os equipamentos que não fazem parte do visual, como discos de captura, que é basicamente um dispositivo que causa um pulso eletromagnético, e o comunicador dele tem um firewall que o Roy desenvolveu que serve para inibir telepatia tipo a do Conde Vertigo. O Oliver também tem uma katana que ele começou a usar depois de treinar com o Natas. Ah, e o traje dele é feito de Kevlar, que faz ele resistir a tiros e também é relativamente resistente a calor. Mas a última coisa que eu queria destacar aqui é que o Oliver tem uma caixa que tem os pertences mais importantes dele. E entre esses pertences tem uma coisa que o Hal deixou pra ele, um anel de lanterna verde. E normalmente o Oliver deixa guardado, mas ele eventualmente poderia utilizar em uma situação de crise, inclusive é por isso que o Hal deu esse anel pra ele. Mira. Bom, como eu tô falando do Arqueiro Verde, eu tenho que falar especificamente da mira dele, né? Então, bom, como eu já falei antes, o Oliver é um personagem que foi unificado desde o pré-crise até as HQs atuais. Então é no mínimo impossível ler tudo sobre ele em um curto período de tempo, mas só para deixar umas coisas claras. Durante o pós-crise, a alma e o corpo do Oliver foram divididos, com o corpo dele estando na Terra e a alma dele no paraíso, porque ele meio que tinha morrido. E enquanto ele não sabia disso, ele já era capaz de acertar um alvo a uma distância equivalente a vários campos de futebol americano, sendo que um só campo tem 110 metros de extensão. Ou seja, no mínimo uns 330 metros o Oliver consegue mirar. E bom, a questão de divisão do corpo e alma dele é importante porque a alma dele é 10 anos mais experiente que o corpo por causa desse negócio de que ele não voltou completamente. A alma dele estava com o período padrão de idade dele, enquanto o corpo não. Além disso, mirar no espaço é um negócio que o Arqueiro Verde também consegue fazer, porque ele acertou um drone a uma certa distância, mesmo estando no vácuo do espaço. O que, bom, é absurdo. Mas vamos falar agora sobre o micro, já que eu já falei bastante do macro, que é a distância que ele consegue. Porque acertar uns espaços pequenos, tipo uma chave de um carro, ou até o buraco da coleira de um cachorro, não é um negócio impossível para ele não. E só para vocês terem uma ideia, quando o Oliver acertou essa coleira, ele não estava em 100%. E na real, o mais absurdo é que ele consegue fazer as flechas dele ricochetearem nas coisas e sair mudando trajetória para acertar uma pessoa. Então, por exemplo, se você tenta pegar um cover atrás de uma parede, ele consegue fazer a flecha bater naquela parede, bater numa outra e aí te acerta. Então, bom, pegar cover é meio embaçado, né? Marcial. Para começar aqui, durante um tempo ele treinou boxe com o Pantera, que é um ex-campeão de boxe que treinou boa parte dos heróis urbanos da DC. Como por exemplo a Canário Negro e o Batman. E o Oliver já demonstrou mais de uma vez que ele tem conhecimento sobre pontos de pressão e também pontos vitais, tipo artérias e traqueia que se forem rasgadas ou esmagadas, te garantem um terno. Nesse caso, um terno de madeira. E apesar do Oliver não ter muita citação indicando um estilo marcial específico, o estilo próprio que ele utiliza, onde o arco e as flechas são armas tanto em combate mais próximo quanto em uma boa distância, é ridiculamente bom, o que faz ele conseguir enfrentar em pé de igualdade assassinos extremamente reconhecidos como a Lince e o Arqueiro Negro, nesse caso o Malcolm Merlyn. E por falar em assassinos, a própria Liga dos Assassinos reconhecia as habilidades e queria o Oliver no grupo. Mas só para expandir um pouco mais isso, durante o pós-crise, o Dr. Luz e o Arqueiro Negro derrotaram o Oliver e no processo eles explodiram boa parte de Star City. Então, com isso, o Oliver foi passar um ano inteiro por um treinamento com os maiores treinadores de combate do mundo. Cada um deles sendo especialista em um estilo, mas o mais importante entre esses foi o Natas, que é o cara que treinou o Exterminador, e esse um ano foi tão absurdo para o desenvolvimento marcial do arqueiro, que depois que ele terminou, ele desenvolveu um estilo totalmente novo e conseguiu se manter em combate contra o próprio Exterminador, e ele até derrotou o Capuz Vermelho no 1 contra 1. Então, só para vocês terem uma ideia do quão melhor ele ficou. Inteligência. Uma coisa que eu preciso falar é que o Oliver tem conhecimento sobre química e ele é um grande engenheiro, já que ele projetou e modificou várias das flechas especiais dele com o passar dos anos.
E é isso, todos os atributos do Arqueiro Verde foram postos na mesa, então vamos só fazer um pequeno resumo das capacidades do Oliver. Em um combate direto ele é nível edifício ou prédio, chame como você quiser, mas com flashes especiais, tipo a flecha ogiva nuclear, ele pode chegar até o nível de destruir uma cidade, porque, bomba nuclear. Mas isso é um último recurso porque o Oliver não sobreviveria a uma explosão dessa magnitude. Já em velocidade, ele é massivamente hipersônico plus, tanto por uma escala com o Batman, que desviou de um raio lá no pós-crise, quanto pelo feito do próprio Oliver acertar um lobo energizado pela Speed Force. Então, e aí? Concorda com o nível que eu coloquei no personagem? Discorda? Comenta aí pra eu saber. Porque, bom, por hoje vai ficando por aqui, eu espero que todos tenham gostado do vídeo, mas eu te vejo no próximo. Falou e tchau!